Shabbat Shalom a todos. Bem, estamos aqui, para nosso shiur, nossa pequena live de estudo, de bate-papo, para colocarmos as ideias em dias e levar uma palavra para você, compartilharmos uma palavra ao seu coração. Bem, nós vamos falar um pouco hoje sobre a Kabbalah judaica, um estudo de Kabbalah, inclusive o meu rabino, a qual me oriento dentro da Kabbalah judaica, o rabino Yair Alon, estudo as suas lives, suas aulas, estudo um pouco no Zohar e na Torá oral. Então nós estamos aqui para falar um pouquinho. E essa semana nós tivemos uma aula com o rabino Yair que me chamou a atenção e nós vamos pegar aqui um gancho no ensino dele e passar um pouco para você que talvez não tenha assistido e que não tenha acesso ao canal do rabino. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o Tikkun, que vem a ser a palavra Tikkun, é uma palavra hebraica. A palavra Tikkun quer dizer correção. E nós vamos falar um pouco sobre de que correção nós estamos falando, Então, na porção diária dos ensinamentos do rabino, é uma porção tipo uma paraxá, é a porção de Cora. Cora em hebraico e Coré na tradução em português, Então, estamos nos parágrafos 16 e 17 e no 8º ano de leitura do Zohar, O Zohar é um dos livros mais importantes da Kabbalah judaica e que nós estudamos através do Zohar. Então, nós sabemos que na Torá existe um momento em que o povo de Israel estava no deserto e que Cora, ele resolveu ir contra Moisés, contra Moshe e contra Aharon, o irmão de Moisés, Aharon, sumo sacerdote, e Cora, ele questionou a liderança de Moshe e de Aharon e criou um problema, houve um mal-estar bastante intenso e Moshe Rabbeinu, ele fala com o Eterno e o Eterno age, entra em julgamento com Cora e mais 250 homens que estavam, ou somado com ele 250 homens que estavam ao seu lado naquele embate contra Moshe e contra Aharon. Então, o que acontece? O Eterno, nós sabemos do relato, entra em julgamento com Cora e aqueles 250 homens, e a terra abre a sua boca e engole a todos vivos. Mas uma coisa que chama atenção dentro dessa porção que nós estávamos estudando é que Moisés, Moshe Rabbeinu e Aharon, eles, naquele momento, eles tiveram um momento de orar, de buscar e de falar com o Eterno e pedir ou endossar o julgamento que o Eterno haveria de fazer sobre aqueles homens. E eles oram, eles falam com o Eterno de uma forma diferente, que na Escritura, na Torá, no Taná, só há um relato, pelo menos foi o que o rabino no ensino falou, e eu também não li, não lembro de ter lido algo diferente na Torá e no Taná, Então, porque normalmente quando nós falamos o nome do Eterno, então existe sempre o epiteto, por exemplo, Eterno dos Exércitos, Eterno Todo-Poderoso, mas eles não usaram esse epiteto, eles usaram um único, e que só há um relato na Torá, nas Escrituras, que foi usado. Eles falam de uma forma diferente. Eles chamam Elohei Haruhot. Elohei Haruhot. A tradução é
Deus dos Espíritos. Então, quando eles falaram com o Eterno sobre o julgamento que o Eterno ia exercer sobre Cora e aqueles homens, então foi como se fosse eles pedindo ao Eterno que fosse leve no julgamento, no sentido de que Cora havia pecado, mas só Cora deveria receber a punição e não toda a congregação, porque geralmente entre o povo de Israel, quando alguém cometia um pecado, então todo o povo pagava o preço por isso. Então, nesse momento, Moshe Rabbeinu e Aharon, eles falam com o Eterno e invocam o nome do Eterno com um epiteto que não era normal, e uma única vez foi citado, está na Torá, que é Elohei Haruhot, né? Que é Deus dos Espíritos. Então, isso fica registrado para nós entendermos que o Eterno entrou em juízo contra Cora e os 250 homens que seguiram com ele contra Moshe e contra Aharon. Então, vamos continuar falando sobre Tikkun. O Zohar explica que, desse modo, para fazer um julgamento é como se eles tivessem pedido a Deus para julgar com parcimônia, não julgar com todo o peso, né? Que o Eterno julga com justiça, retamente. Então eles fizeram esse pedido ao Eterno. Eles falaram com o Eterno. E esse pedido soa através desse nome que nós falamos agora, desse epiteto que eles invocam o Eterno. Então, fica isso para o nosso entendimento, né? Para nosso aprendizado e assim por diante. Agora, observação. Uma coisa importante. Tikkun, o Tikkun é algo que é uma correção, então tem repercussões. As nossas práticas, o que nós fazemos aqui nesta vida, tem repercussão no mundo espiritual, quando nós morremos, quando nós partimos daqui, no nosso julgamento, né? E tem repercussão na energia que emitimos quando nós fazemos o bem e quando nós fazemos o mal, quando nós erramos, Deus nos livre. Então, o que acontece é que nós precisamos estar atentos a essas coisas. E os atos que nós praticamos aqui neste mundo, quando nós vemos para este mundo físico, né? Nós vemos como ser humano, praticamos coisas mundanas e esses atos precisam ser limpos, né? Essa energia precisa ser limpa. Então, é necessário esse Tikkun. Todos nós que vivemos a esse mundo, é necessário que haja esse Tikkun, essa correção, né? E quando nós morremos, partimos para outra vida, e passamos por esse julgamento, por isso que na Kabbalah judaica, nos ensinos da Torá oral, nós encontramos a questão da transmigração das almas, né? Que é importante, e também o conceito do Geinom, que é um lugar onde as nossas almas, as almas vão passar por um processo para poder limpar, purificar, né, dos pecados, dos erros que nós cometemos aqui, porque nós viemos aqui para esse mundo para fazer uma correção. E quando nós chegamos aqui, muitas almas, muitas, ao invés de corrigir, né, cometem mais erros, aumentam mais o nível de peso na alma, e aí, ao invés de fazer a correção, partem novamente, quando morrem, para o julgamento, e aí a situação ainda fica mais complicada. Então é por isso que é importante nós observarmos isso e sabermos. Agora, o Tikkun, o que pesa em nosso Tikkun, tem 3 coisas importantes que nós precisamos saber.
que a Kabbalah nos ensina, né, o Zohar. O primeiro é o intelecto, o pensamento, né? Muitas vezes nós pensamos coisas ruins, coisas negativas, e por isso nós ficamos até nos torturamos. Poxa, quando for ser julgado após a morte, vai ser muito pesado, porque eu penso muitas coisas, não tenho como, muitas vezes, como corrigir, mas tem uma notícia, você não deve, nós não devemos nos torturarmos com isso, porque o pensamento ele não vai pesar no tikkun, na correção do tikkun. É diferente, tem consequências, tem pensamento negativo, pensa, Deus nos livre, matar alguém, né? Deus nos livre, adulterar. Um pensamento negativo atrai uma energia negativa e tem consequências. Mas para o tikkun, para o julgamento, após a morte, esse primeiro item, o intelecto, o pensamento, ele não vale. Ele não entra, está fora. O segundo é o coração, né? Que são as emoções, sentimentos. Nós muitas vezes temos emoções furtivas, emoções pesadas e de forma às vezes negativa, muitas vezes negativa. Também não contam no julgamento do tikkun. Contam como energia, se pusermos para o bem, boa energia. Se forem emoções boas, energias boas vão trazer coisas boas. Se energias negativas, pensamentos negativos e energias negativas, né, emoções negativas, aí nós vamos também atrair uma energia negativa e tem consequências aqui para nossas vidas. Então, tem que se tomar cuidado com pensamentos, cuidado com emoções, né, com o coração, mas não ter esse temor de achar que o intelecto, o pensamento, o coração, as emoções vão contar no julgamento do tikkun, né, que nós temos que fazer, que é realmente dar uma limpada geral, e no julgamento eles vão ser contados. Na realidade não serão. O que vai ser contado é o seguinte, é o terceiro, que é o braço. Braço usando uma forma de linguagem, são os atos, as ações. Aí sim, quando você pratica o ato, se você pensa e não pratica, beleza, está errado, tem erro sim, atrai energia negativa, tem consequências, tem. Mas quando você executa o pensamento, transforma no ato, numa ação, então aí com certeza, se for uma boa ação, uma ação positiva, recebe-se benefício do mundo espiritual. Se for uma ação negativa que gera o pecado, e então o que vai acontecer? Quando partirmos desta vida, após a morte, nós vamos para o julgamento. E esses atos, essas ações, elas serão julgadas. Essas ações, esses atos serão julgados e com muito rigor. Com rigor que a lei, que a Torá, que a Kabbalah mostra que é feito, que acontece assim. Então, ficam essas três partes que precisamos analisar e tomar cuidado. Agora, claro que os dois primeiros têm consequências, né? Que já falei sobre questão de energia e tal, mas não tem. Agora, temos que tomar cuidado com o terceiro. E você vai encontrar isso onde na escritura, no Taná, dizendo que isso é assim. Você pode ir em Jó 34 e versículo 11, dependendo da tradução. Se for uma tradução que vem direto do hebraico, você vai encontrar desta forma que nós estamos falando. Se você pegar uma tradução, talvez, dependendo da tradução, se aproxime um pouco. Então, muito importante esse ensino do Rabino Yair, que traz para nós aqui uma luz importante, um entendimento, abre a nossa mente para saber que nós viemos para este mundo. Que o Eterno nos colocou aqui, as nossas almas vieram, nós recebemos estes corpos para cumprir uma missão, ou para cumprir missões, e para fazer tikkun, quer dizer, correção, temos que corrigir as nossas atitudes como seres humanos, né? Temos que praticar
os ensinamentos do Eterno, temos que elevar o nível de nossa alma, né? E essa vida que nós vivemos aqui, 50, 70, 100 anos, 120 anos, que é o mais que as pessoas vivem nessa época, então é exatamente para isso, para fazer o tikkun, a correção. Então fica para você, fica para nós esse estudo de Kabbalah, para que você entenda, para que nós entendamos que o que nós estamos vivendo aqui, que essa vida aqui, ela não é só as coisas materiais, não é só nascer, crescer e depois morrer. Não, isso existe. Só que dentro disso existe um propósito que o Eterno Kadosh Baruch Hu tem para todos nós. Todos nós, o Eterno criou um propósito, que é um tikkun, correção das nossas almas e elevação. Então, Shabbat Shalom a todos e até a próxima.